Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Plantão Enem. E hoje nós vamos resolver uma questão de química do Enem que é relacionado com química orgânica. Meu nome é Scarlett Maciel e vamos começar. Bom, a questão que nós vamos resolver hoje é do Enem 2019. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de. A questão, então, nos apresenta 3 estruturas de corantes naturais. O primeiro deles é a bichina, que está presente no urucum. O segundo é o licopeno, presente no tomate, e a terceira estrutura é o beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja. E como opções de propriedades comuns que conferem cor, a questão apresenta cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbonos terciários, ligações duplas de configuração cis e átomos de carbonos de hibridização sp3. Então, para a gente conseguir resolver essa questão, nós precisamos entender o que é cada propriedade dessas. Assim, eu preparei uma breve revisão para a gente. E nós vamos começar sobre os tipos de carbono na cadeia carbônica. São 4 os tipos de carbono que nós podemos encontrar. O primeiro deles é o carbono primário, que é aquele carbono que está ligado a um único átomo de carbono. Por exemplo, esses carbonos destacados na imagem que estão ligados somente a um outro átomo de carbono. É interessante a gente lembrar que cada tracinho desse, cada ligação sem um átomo representado, significa que esse átomo de carbono está ligado a um átomo de hidrogênio. O próximo tipo de carbono é o carbono secundário. O carbono secundário ele estará ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, esse destacado aqui estará ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário estará ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, das 4 ligações possíveis para o carbono realizar, 3 delas serão com outros átomos de carbono. E o carbono quaternário estará ligado a 4 outros átomos de carbono. Agora que nós já entendemos como que os carbonos podem ser classificados dentro da cadeia carbônica, é importante que a gente entenda a classificação das cadeias carbônicas. E elas podem ser classificadas de acordo com diversos aspectos. Vou começar trabalhando com vocês quanto à abertura da cadeia. Em relação a isso, a cadeia carbônica ela pode ser aberta, acíclica ou alifática, que quando ela está aberta, ela não se fecha formando um polígono. Ela pode ser fechada ou cíclica, que é quando ela se fecha e forma um polígono, esse daqui, por exemplo, com 5 carbonos. E existe um caso especial, que é o anel benzênico ou aromático, que é um hexágono, só que as ligações elas vão intercalar entre dupla e simples, dupla, simples, dupla, simples. Quando ocorre essa alternância entre ligações duplas e ligações simples, os elétrons que fazem parte das ligações duplas, eles estão deslocalizados. Considera-se que eles estão deslocalizados. Ou seja, essa ligação dupla, ela não necessariamente está aqui, ela faz parte de todas as ligações, assim como as outras. Por isso, uma outra forma de representar é o nosso hexágono, o nosso polígono com seus carbonos, com um círculo no meio, exatamente para demonstrar essa deslocalização dos elétrons das ligações duplas e simples alternadas. Uma outra forma de classificação das cadeias carbônicas é em relação à disposição dos átomos. E em relação a isso, ela pode ser classificada como normal, mista ou cíclica ramificada ou ramificada. A normal, ela vai possuir somente carbonos primários, os 2 da extremidade, e carbonos secundários. A mista ou cíclica ramificada, ela vai apresentar parte da cadeia fechada e parte dessa cadeia aberta. E a ramificada possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário.
Então, olhando a imagem, nós temos destacado a cadeia principal, e nessa cadeia principal é possível identificar um carbono terciário. Ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, aqui é possível identificar uma ramificação nessa cadeia. Uma outra forma de identificar que nós temos ramificação em cadeias abertas é quando nós temos mais de duas extremidades. Essa aqui, por exemplo, nós vamos ter uma, duas, três extremidades. Então, para cadeias abertas, observar a quantidade de extremidades também funciona. Outra forma de classificação é em relação à natureza dos átomos presentes na cadeia carbônica. Então, ela pode ser classificada como homogênea quando nós só temos átomos de carbono na extensão da cadeia. Nesse segundo caso aqui, nós temos um átomo de oxigênio, mas é importante a gente atentar que ele não está ligado entre dois átomos de carbono, ou seja, ele não está conectado na cadeia carbônica. Sendo assim, essa cadeia ela continua sendo uma cadeia homogênea. No caso da cadeia heterogênea, há a presença de heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono, como, por exemplo, o oxigênio ou o nitrogênio, e eles estão obrigatoriamente ligados entre dois átomos de carbono. Então, essas cadeias onde nós temos átomos diferentes de carbono ligados entre dois átomos de carbono são consideradas cadeias heterogêneas. Outra forma de classificação é em relação aos tipos de ligação. Então, a nossa cadeia ela pode ser saturada quando só há ligações simples entre os átomos de carbono, ou ela pode ser uma cadeia insaturada, que é aquela cadeia que, além de ligações simples, aparecem ligações duplas e ou triplas entre os átomos de carbono. No exemplo, nós temos nessa primeira cadeia, uma ligação dupla aparecendo, e no segundo exemplo, uma ligação tripla. Mas numa mesma cadeia carbônica insaturada, pode aparecer ligação dupla entre dois átomos de carbono e mais à frente uma ligação tripla entre dois outros átomos de carbono. E uma outra forma, uma outra classificação são as cadeias conjugadas. As cadeias conjugadas, elas vão apresentar ligações simples e ligações duplas de maneira alternada, assim como eu havia dito lá atrás no anel benzênico. Só que aqui não forma um anel porque está numa cadeia aberta. Então, nós vamos ter ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples e assim sucessivamente. As cadeias conjugadas, nessa sequência, elas vão ter uma deslocalização de elétrons, assim como no anel benzênico. E essa deslocalização de elétrons faz com que esses compostos emitam cor. E dependendo do tamanho dessa cadeia conjugada, vai emitir uma cor diferente da outra. Então, é importante a gente lembrar isso, inclusive para a resolução da nossa questão. A nossa questão também vai comentar sobre a isomeria cis e trans, que é a isomeria geométrica. Então, esse tipo de isomeria ela vai ocorrer especialmente em compostos de cadeia aberta que possuem ligação dupla entre pelo menos dois átomos de carbono, sendo que cada átomo de carbono da dupla possui os seus grupos ligados diferentes entre si. O que isso quer dizer? Nesses exemplos aqui, no primeiro exemplo, nós temos dois átomos de carbono ligados por uma ligação dupla. Então, a gente vai traçar o plano entre eles. Então, nós vamos dividir essa ligação no meio e vamos observar os ligantes de cada carbono. Esse carbono aqui, ele tem cloro ligado desse lado e hidrogênio ligado desse. Então, é um carbono com dois grupos ligados diferentes. E da mesma forma aqui embaixo. Ele vai ter, esse carbono tem um cloro e tem um hidrogênio. São grupos diferentes. Quando isso acontece, nós temos que observar. O cloro desse carbono está do mesmo lado do cloro desse carbono, assim como o hidrogênio desse, consequentemente, está do mesmo lado do hidrogênio desse segundo carbono. Quando isso ocorre, nós temos uma configuração cis.
ou seja, os grupos ligantes iguais ficam do mesmo lado do plano espacial. Nesse outro caso aqui, se eu traçar o plano da mesma forma que eu fiz no anterior, eu vou ter o hidrogênio desse lado, cloro desse lado, e aqui embaixo é o contrário, eu tenho cloro desse lado e o hidrogênio desse. Então, nesse caso, os grupos ligantes iguais ficaram de lados opostos do plano que eu tracei. Dessa forma, a isomeria é a isomeria trans. É importante a gente atentar que se esse carbono tivesse ligado a 2 hidrogênios, por exemplo, essa isomeria não iria acontecer. Da mesma forma que se eu tivesse o carbono ligado com uma dupla, outro carbono, um cloro aqui, outro cloro aqui, o hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. A isomeria ela também não vai acontecer, porque esse carbono ele possui 2 ligantes iguais e esse carbono também possui 2 ligantes iguais. Então, aqui eu não tenho a isomeria cis-trans. Outra coisa que a questão nos traz é a hibridização do carbono. O fenômeno da hibridização de orbitais consiste na transferência de elétrons entre os orbitais s e p de um átomo, e pode ser de 3 tipos, sp3, sp2 e sp. A hibridização do carbono é o que permite que o carbono faça 4 ligações. Assim, na hibridização sp3, o carbono ele vai fazer 4 ligações sigma, ou seja, vão ser 4 ligações simples. Por exemplo, um carbono ligado a um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio. A hibridização desse carbono é uma hibridização sp3, porque ele faz 4 ligações simples. A hibridização sp2, o carbono ele faz 3 ligações sigma e uma ligação pi, ou seja, são 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então, por exemplo, um carbono ligado a outro carbono, e cada um deles, além da ligação dupla entre, vai fazer também uma ligação simples com um hidrogênio. Nesse caso, a hibridização de ambos os carbonos é uma hibridização sp2. Por quê? Tanto o primeiro carbono quanto o segundo tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Para esse carbono, uma ligação dupla e 2 ligações simples. No caso da hibridização sp, o carbono ele faz 2 ligações sigma e 2 ligações pi. E ele pode se apresentar de 2 formas. Uma delas é com 2 ligações duplas ou com uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, eu posso ter um carbono ligado por uma dupla a outro carbono, ligado por outra dupla a outro carbono. E cada carbono desse completa as 4 ligações com hidrogênio. Nesse caso, é importante a gente tentar que tem diversos tipos de hibridização. Então, a gente precisa analisar carbono por carbono. Esse do meio, ele faz 2 ligações duplas. Consequentemente, a hibridização dele é uma hibridização do tipo sp. Agora, esse carbono da extremidade e esse outro carbono da outra extremidade, eles fazem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, a hibridização deles é sp2. E esse daqui é a mesma coisa, faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, a hibridização dele é sp2. Então, a gente tem que observar cada carbono da nossa cadeia carbônica. E uma outra forma para a hibridização sp é um carbono com uma ligação tripla e uma ligação simples. Nesse caso, a hibridização também vai ser uma hibridização sp e todos os dois vão ter a hibridização sp, porque todos os dois estão fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples.
Voltando agora à nossa questão, nós temos que lembrar que na própria questão ele pede uma propriedade comum a essas estruturas. Então, ele vai pedir uma propriedade comum às estruturas, só que essa propriedade comum ela precisa conferir cor. E isso é um detalhe muito importante. Se a gente analisar cada uma dessas estruturas, nós vamos encontrar todas essas propriedades em comum. Só que não são todas elas que conferem cor a um composto. Na nossa revisão, nós acabamos de ver que a única propriedade que confere cor a um composto é a presença de cadeia conjugada. E todos eles têm. Na bichina, nós vamos ter uma sequência aqui, conjugada. E ela segue aqui, olha, até o final da estrutura. No licopeno, a gente tem que se atentar que esse início não é conjugado, porque nós temos uma simples, uma dupla, uma simples, mas não temos outra dupla aqui. Então, a cadeia conjugada, ela se inicia aqui e segue até aqui. Aqui também não há conjugação, porque eu tenho uma simples e eu deveria ter uma dupla que não tem. E o beta-caroteno, ele vai ter dupla, simples, dupla, e vai até o final. Então, assim, pessoal, a gente termina a resolução dessa questão. Eu espero que a nossa revisão tenha ficado muito clara, que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima questão.